Algumas figuras mostrando um perceptron, às vezes tem um neurônio de Bayes, outras não. Para que serve esse neurônio de Bayes? Aqui a gente vê esse neurônio colocado na figura. Vamos entender para que ele serve, por que ele aparece algumas vezes e outras não. Para isso, vamos aqui gerar o nosso dataset novamente. Veja aqui, geramos o dataset, que já colocamos a linha aqui separando. Esse dataset a gente já viu no vídeo anterior. E agora vamos ver o Perceptron treinando. Ele encontrou aqui o valor, teve 100% de acurácia, então ele convergiu para fazer esse dataset aqui. Agora vamos imaginar que esse dataset não fique exatamente dividido aqui, um pouquinho maior ou menor. A gente coloca aqui mais uma parte 0.25. Então, quando a gente executar esse dataset, essa linha não vai funcionar aqui exatamente mais. Ela não vai separar os positivos em azul dos negativos em laranja. Consequentemente, o nosso perceptron ele não vai conseguir convergir mais. Veja, a gente pode insistir aqui. Ó. Os pesos estão mudando, mas ele nunca consegue melhorar essa parte. Se a gente executar tudo outra vez, vai ver que mudou aqui a sequência porque a base de dados mudou, mas ele continua não conseguindo acertar tudo. Podemos fazer isso quantas vezes quiser. Insistir aqui. Vamos ver. Mudou aqui novamente. A gente executa aqui de novo. Ele não consegue convergir para nenhum ponto. Se a gente tentar imprimir aqui o Perceptron, a gente vai ver que se a gente tentar imprimir o hiperplano separador dele, a gente vai notar que ele não consegue fugir dali da origem na hora de gerar o hiperplano. O hiperplano não vai ficar muito bem fácil de visualizar porque os pesos estão ficando muito altos aqui também, esses pesos escolhidos. Veja que, apesar da linha que separa os positivos dos negativos ainda ser de 45 graus de inclinação, o Perceptron agora ele só consegue fazer linhas diferentes porque ele sempre parte da origem. Para isso a gente tem que entender como que funciona essa linha aí de acordo com o dataset. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa figura e fazer aqui uma função. Essa função da linha que separa os datasets, a gente poderia defini-la como f x1, vamos chamar, e vai retornar o mesmo x1 mais 0.25. Essa é a função que definiria o hiperplano separador desse dataset novo que a gente fez. A gente plotar o dataset, novamente, plota dataset, x e y, a gente já vê aqui o dataset aqui embaixo. Como que seria, então, uma linha para separar? Vamos fazer um x1 minúsculo aqui para entender como funcionaria isso. Vamos colocar um em 0, 0.25, 0.5 e 0.75. Esse aqui. Vamos encontrar o x2 correspondente. O x2 correspondente seria o f de x1. E a gente poderia plotar o x1, o x2
Vamos usar a marcação bolinhas. Esse aqui seria o hiperplano ideal. Ele ia separar exatamente os positivos dos negativos, através de uma reta definida por essa função aqui, x1 mais 0,25. Só que, como a gente pode encontrar essa reta se o nosso hiperplano está sempre saindo da origem? Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Vamos imprimir aqui o x1 mais 0,25, que é a função que define, e igualar com x2. Essa é a definição do nosso x1. Vou até comentar aqui o gráfico por enquanto, depois a gente volta para o gráfico. Essa é a definição do x1. Tudo verdade, é claro. Pode ser que você coloque outros índices aqui e por causa de arredondamento ele dê algum falso. Por exemplo, se a gente colocar 23 aqui, 22, pode ser que algum dê falso aqui, mas em geral a gente está esperando que tudo seja igual. Outra coisa que a gente pode testar é mudar a posição do x2. Se a gente fizer assim, ó, x1 menos x2 mais 0,25, isso tem que dar igual a zero. Deu igual a zero. Outra coisa que a gente pode fazer, mudar esse ponto 25 aqui para o começo, 0,25 mais x1 menos x2. Isso tem que continuar dando zero. Também dá zero. Agora, se a gente observar que aqui a gente tem um coeficiente multiplicando por menos 1, aqui por 1, a gente pode considerar que aqui está multiplicando. Aqui é um coeficiente 0,25 multiplicando com um dado que sempre é 1. Então a gente pode chamar isso aqui de x0. X0, e ele vai ser um np.array. Eu poderia usar aqui o np_ones, mas eu vou usar o np_array para mostrar como ele poderia funcionar. Então, aqui a gente tem 0,25 vezes o x0 mais 1 vez o x1 menos 1 vezes o x2. Isso tem que dar igual a zero. Sempre. Então aqui a gente já conseguiu colocar de uma forma matricial. Então a gente poderia definir os nossos coeficientes aqui como 0,25, 1 e 1. Então, vamos chamar aqui de coefs np.array e np_array 0,25, 1 e menos 1. Se a gente fizer aqui uma base de dados, vamos colocar aqui dados, e colocar aqui np.stack, e aqui a gente juntar o x0, x1 e x2, essa pode ser a nossa base de dados. Vamos ver como ela fica. Está aqui a nossa base de dados. Seria interessante a gente colocar ela transposta. A gente vê aqui, ó, a primeira coluna tem
esse x0. A segunda coluna, o x1 que a gente definiu aqui em cima. E a terceira coluna, o x2, que é definido pela função f. A gente colocou aqui. Então, a gente pode sempre colocar para imprimir esses dados aqui. A partir daí, a gente pode ver como que ficaria a multiplicação dos coeficientes pelos dados. Então, a gente pode colocar aqui, print, np.matmul, e vamos multiplicar os dados pelos coeficientes. E o resultado vai dar tudo zero, porque é isso que a gente fez aqui, né? Na verdade, a gente só mudou um pouquinho, de forma que ficou x0 vezes 25, x1 vezes 1, mais x2 vezes menos 1. Então, foi isso que a gente fez aqui. Multiplicou os dados pelos coeficientes. O resultado acabou sendo igual. Então, se a gente quisesse saber, com esses dados, com esses coeficientes, se eu tiver um ponto específico, vou chamar aqui, ó, ponto. Cadê? Um ponto. Esse ponto é de 0,125 e 0,75. Esse ponto fica abaixo ou acima dessa reta, definida pela função. A gente pode publicar aqui de novo. Vou colocar para aparecer o gráfico novamente. Aqui, plot.show. Vamos ver. plt.show. Aqui. E a gente pode plotar também esse coeficiente. Vamos colocar esse ponto aqui. Vamos colocar plt, plot, desempacota o ponto e vamos colocar ele como um ozinho novo. Está aqui ele vermelho. A gente sabe que está acima. Mas como a gente poderia matematicamente, com um cálculo, mostrar que isso aqui está acima? Como a gente poderia fazer essa parte? Primeiro, os nossos coeficientes, para definir essa reta, precisam, né, os nossos dados precisam dessa coluna igual a 1. Então, a gente vai ter que colocar aqui, acrescentar esse ponto 1. Né? Vamos chamar aqui, ó, vamos chamar de bias. E esse bias vai ser 1, porque a gente multiplica sempre por 1 aqui, ó, essa parte. E a gente vai pegar o bias e colocar o nosso ponto junto. Não ficou bom esse nome, vamos colocar P1. P1, o ponto 1, P1, o ponto 1. Aqui a gente pode imprimir esse ponto 1, para ver como ele ficou, e imprimir a multiplicação dele aqui. Imprimir o np.matmul do P1 com os nossos coefs. Então, através desses coeficientes que definem a nossa reta, a gente vai tentar descobrir se ele está do lado positivo ou do lado negativo da reta. E a gente descobre que ele está do lado negativo da reta, onde estão os pontos laranjas. Veja que a gente precisou de acrescentar aqui a parte 1 nele.
Dessa forma, a gente consegue tirar a nossa reta da origem. Então, para isso que serve o bias. Para tirar a reta que o perceptron tem que colocar na origem. Agora, como que a gente pode definir isso aqui dentro do nosso perceptron implementado? Bom, a primeira parte é que não seria interessante, não seria prático a gente ter que colocar na base de dados esse 1 antes. Seria interessante que o perceptron já soubesse colocar. Só que a gente não sabe, pelas bases que a gente recebe, se uma reta a partir da origem seria suficiente ou não. Então, a gente, na prática, sempre coloca o bias. Apesar de nem sempre precisar. Porque a gente pensa no seguinte, mal não vai fazer. Então, a gente coloca esse parâmetro a mais. Em relação a mostrar nas figuras, mostrar ou não nas figuras com neurônio de bias, a gente prefere colocar 100 às vezes, mesmo que tenha um neurônio, porque o nosso cálculo a gente vai fazer acrescentando não um neurônio a mais, um nível de complexidade a mais. A gente vai simplesmente colocar na base de dados tudo uma coluna de uns, em que vai procurar o coeficiente que vai tentar sair da origem. Então, como que a gente vai... Vamos pensar como começar isso daqui. Vamos fazer uma função que adiciona o bias. Essa função, ela não precisa, esse método aqui, ele não precisa estar vinculado ao perceptron. A gente pode colocar ele como um método de classe. Include bias. Ele vai receber um x e ele vai colocar um vetor de bias. Aqui a gente vai usar o np-ones e o tamanho dele tem que ter a mesma quantidade de exemplos da nossa base x. Então, shape 0. Esse aqui vai ser, vamos colocar um vetor que tem duas dimensões, né? Vai ser uma matriz de n por 1. Aqui a gente pode chamar de xb os nossos dados com bias e concatenar. Concatenate bias e o x. Tem que definir o eixo, não é? Que a gente vai fazer isso só acrescentando uma coluna. E daí a gente pode retornar o xb. Tá, a gente fez aqui o método, mas ainda não usou. Onde a gente poderia incluir? A primeira coisa que a gente pode fazer é, na hora de treinar, incluir o bias. Só que na hora de treinar, a gente inclui e na hora de testar. Aqui dentro a gente usa o predict com x. Então vamos fazer o seguinte, vamos já colocar o xb, já colocando aqui o perceptron.includeBias x. Então, aqui a gente vai multiplicar com o b e, teoricamente, isso aqui já vai continuar funcionando. Se a gente não fez nada, se eu não fiz nada de errado aqui, ele vai continuar funcionando. A mesma coisa a gente pode fazer aqui no fit, só que aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Veja que o tamanho, a gente colocou 2 porque fez específico para essa base, agora vai ser 3. Vamos fazer algo mais consistente, que é usar o shape 1. Veja que o shape é do xb, porque o nosso w vai ter que ter 3 coeficientes agora. E o predict tem que continuar com x, porque ele já coloca o bias na hora de predizer.
Então a gente usa o x ainda, mas aqui a gente coloca o xb, usa sem o x bias. E para atualizar o peso? Para atualizar, a gente coloca o bias aqui. E agora a gente pode ver se ele ainda está funcionando. Agora ele tem 3 pesos e conseguiu 100%. Se a gente rodar tudo outra vez, ele vai fazer uma nova base. E essa nova base continua sendo treinada. Veja aqui com o vetor partindo da origem, um vetor sem partir da origem, e ele continua fazendo tudo. Agora, eu disse que mal não faz usar o bias. Para isso, a gente pode fazer o seguinte, voltar aqui para a nossa base padrão, que funciona saindo da origem, ver os resultados aqui. Veja que essa linha agora, ela não está correspondendo à base, mas o Perceptron continua acertando. Ele continua colocando todos os dados. Pode ser que até ele não faça aqui, mas ele acertou todos. E toda vez que a gente roda novamente, ele continua acertando tudo. Opa, aqui não, aqui ele não conseguiu, uma vez. A base deve ter ficado um pouco mais difícil para ele, sim, uma base bem embolada. Mas veja que normalmente ele está convergindo e acertando 100%, convergindo, eu digo, antes de acabar as 200 iterações que a gente colocou aqui. Então, por padrão a gente coloca o bias, já que a gente colocar aqui 0.25, ele vai continuar acertando aqui a nossa base de dados. Espero que tenha ficado claro o motivo pelo qual a gente usa o bias e o motivo pelo qual às vezes a gente não coloca esse bias aqui no diagrama representando o Perceptron. Só reforçando, a gente às vezes não coloca porque a matemática continua igual com ou sem bias, e a gente, em geral, precisa do bias para o hiperplano separador fugir da origem.